Bem, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, Marcos 9. Marcos 9, do versículo 14 ao versículo 28. Marcos 9, do versículo 14 ao versículo 23, 29. E vocês verão, meus irmãos, que o título da mensagem é a cura de um jovem possesso. Porém, Deus trouxe ao meu coração algo diferente, a cura do pai de um jovem possesso. Mas, leiamos a palavra do Senhor. Leiamos de forma alternada. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutieis com eles? E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Amém. Meus irmãos, percebam que esta passagem, muitos usam ou frisam a questão da importância do jejum, que não é errado, é dever do cristão jejuar. Essa passagem também muitos focam no jovem endemoniado, e que Jesus ele pode livrar a pessoa de espíritos perturbadores. Mas essa noite, meus irmãos, eu quero trazer aos irmãos o foco no pai deste jovem. E a palavra do Senhor nos traz alguém que perdeu a esperança. Meus irmãos, quem dera se Jesus tivesse dito para a gente: olha, uma vez que você converter, você não passará por aflições.
Porque uma vez que você já tem Jesus, Jesus vai te proteger de todas as aflições. Você nunca mais vai ter problema. Você nunca mais sofrerá de dor. Ah, quem dera. Quem dera se não passássemos por aflição. E talvez você que está aqui na igreja, talvez você que já tem frequentado a igreja há um período, com esse intuito, não, eu vou na igreja porque eu não quero aflições. Eu vou na igreja porque eu não quero passar por momentos difíceis. Eu quero te dizer que a verdade bíblica, ela diz que o fato de vir à igreja não quer dizer que você não passará por aflições. Mas pelo contrário, as aflições dessa vida agora, as aflições crendo em Deus, elas serão para um lapidar de Deus na sua vida. Só que, meus irmãos, nem todos conseguem ter essa maturidade, de entender que há dores que vêm para nos lapidar, há dores que vêm para nos fazer mais fortes, como dizem aí, remédio amargo é que faz efeito, né? Remédio amargo que é bom. Meus irmãos, quem de nós gostaria, né, de viver uma vida em Cristo passando por circunstâncias que nos trazem uma amargura de alma? Mas aqui conta a história, né, conta a passagem, fala a história de um homem que tinha um filho com sintomas de epilepsia e também possesso de um espírito maligno, que o deixava surdo e mudo. Meus irmãos, e para aquela época, você ter um filho nessa condição, entendia-se que Deus te abandonou, entendia-se que, né, você era um amaldiçoado por Deus. Nós temos passagens na Bíblia que chegam a perguntar a Deus: Senhor, quem pecou para essa pessoa nascer assim? Quem pecou para ele nascer assim, ter tanta dificuldade? O próprio Jó, em momentos de angústia, aflição de alma, os amigos de Jó chegam: olha, você está com um pecado escondido, não pode Deus te odiar tanto assim, você fez algo contra Deus. Mas Jesus, em momentos na palavra, ele fala: olha, é para que o meu nome seja glorificado. Meus irmãos, quem dera se tivéssemos essa maturidade de aceitar as tribulações, as dores da nossa vida, ser visto na sociedade agora como um homem amaldiçoado por Deus por ter um filho com um espírito maligno que o atormenta desde a infância. Há momentos na nossa vida que a gente para e questiona: cadê Deus? Por que Deus permite um filho passar por isso? E é óbvio que esse pai, assim como todo pai, como toda mãe dá a sua vida por um filho, esse pai corria para cá, corria para lá, para tentar libertar esse filho, para tentar fazer alguma coisa para esse filho. E eis que nada acontecia, nada ocorria. Meus irmãos, muitas vezes o silêncio de Deus, ou uma situação contrária ao que a gente espera de Deus, traz muito machucado para o nosso coração. E talvez aqui essa noite você até é líder de célula, você canta no louvor, você tem seu ministério, mas tem um episódio da sua vida que, quando você lembra, a sua respiração reduz. E aí você começa a questionar: mas por que Deus permitiu? Eu sigo, eu vou caminhando, mas por que Deus permitiu? Senhor, há 1 ano, 2 anos, 3 anos, por que o Senhor permitiu? E nada de respostas. Vou caminhando, nós vamos caminhando, e Deus passa 1 ano, 2, por que o Senhor mudou a situação da minha vida?
Uma vez que eu fui à igreja, eu estava lá, eu esperava algo no Senhor e algo mudou. O Senhor tirou de mim um familiar, o Senhor tirou de mim um emprego, o Senhor tirou de mim algo, e aquilo vocês vão, nós vamos caminhando, a gente até que chega algum momento que pela fé, olha, eu vou levando. Talvez tem pessoas aqui essa noite que, olha, eu caminho com Deus, eu vou. Mas se eu pudesse pedir a Deus essa noite para me levar, devido esse acontecimento que aconteceu na minha vida, olha, é uma dor que não passa. Sempre que eu lembro disso, meu ar falta. É uma angústia tremenda. Meus irmãos, por propósitos maiores de Deus, nós passamos por momentos assim. E assim como esse homem, ele buscava. E quando nós não entendemos, tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus. Só que tem momentos, meus irmãos, que nós somos de carne. Tem momentos que é importante alguém vir até nós para trazer uma clareza, o porquê que algumas coisas estão acontecendo, porque a gente não entende. Olha, eu sou lá do ministério, eu dou-me dízimo, eu faço isso, e pum, a empresa fechou. Aconteceu aquilo, eu só entrei em dificuldade. E algo que o nosso coração, ele começa a naturalmente ter, diante das dores, quando a gente não entende, amargura, ressentimento. Maxwell, mas isso não é só para quem não crê em Jesus? Não. Temos muitas pessoas que às vezes têm no coração uma dor, uma cicatriz de anos, de décadas, uma cicatriz que, olha, eu estou ali seguindo, mas eu não tenho, sabe, a alegria da salvação. Eu não tenho uma alegria ali, porque eu não entendo, Deus fez algo na minha vida que eu não entendo, e eu vou caminhando, eu vou seguindo, quem sabe até Jesus vem me tirar dessa terra, para acabar com esse sofrimento logo, mas sempre que eu lembro disso, dói, e a dor prolongada, uma dor não respondida, ela começa a tomar lugares no nosso coração, e isso começa a mudar a nossa personalidade, meus irmãos. Assim como, quando você está com uma dor, tudo que as pessoas falam em volta, dependendo do tanto que dói, não adianta, não serve como consolo, porque a dor está ali, ela é existente. E quando a gente não entende o propósito de Deus, quando a gente está no meio de uma situação, ou passa por uma situação, por um propósito de Deus que a gente não entende, muitas vezes, a amargura, a ira, entra no nosso coração contra Deus. E é que eu falei, talvez você conhece alguém, que Maxwell era uma pessoa feliz, até os pais morrerem, sem mais nem menos. Era uma pessoa extremamente bem-humorada, até que, certo dia, perdeu aquele ente querido que fez tanta falta, perdeu o filho, até a empresa fechar. E nesse momento essa pessoa começou a questionar Deus o porquê, e o coração começa a vir, o questionar Deus. Meus irmãos, nós somos humanos, há momentos que nós questionamos Deus, há momentos que ficamos com raiva de Deus, e Deus sabe que você é pó, Deus sabe que nós somos pó. Olha, eu estou com raiva de Deus, né, mas eu vou continuar lá seguindo. Olha, Deus sabe a dor que você sente, Deus sabe a raiva que você sente dele, por algum ocorrido na sua vida, que até hoje talvez você não teve respostas, por uma dor que até hoje você não conseguiu, né, dar a volta por cima. E muitos, meus irmãos, abandonam a fé. Muitos, quando vêm as tempestades, às vezes uma tempestade ela vem mais dolorosa, e aí essa dor, esse rancor começa a tirar a alegria da salvação,
E as pessoas começam o quê? A abandonar a Deus. Eu não vou na sua igreja mais. A questão não é nem a igreja. Eu não creio mais em Deus. Aí começa aquelas especulações do mundo. Se Deus é bom, por que fez isso comigo? Se Deus é bom, por que isso aconteceu comigo? Se Deus é bom, por que isso se repete dia após dia na minha vida? Meus irmãos, e muitas vezes a nossa alegria, ela vai sumindo aos poucos com a esperança de que Deus pode fazer algo e mudar algo na nossa vida. Assim é a história desse homem. Esse homem já tinha ali buscado todas as circunstâncias, tudo, né? É um homem mal visto na sociedade, e creio que ele indagava, olha, se Deus é bom, por que eu passo por isso? Por que Deus permite? Por que o meu fôlego ainda é pouco, a minha dor é grande? E esse homem, meus irmãos, ele tenta, de todas as formas, buscar alegria para a sua dor. É natural do ser humano buscar alívio imediato para a dor. Se Deus não responde, então eu vou procurar o alívio nas drogas. Se Deus não cura essa dor que eu sinto, então eu vou procurar alívio nas bebedeiras, eu vou procurar alívio naquilo que eu achar primeiro. Quantas vezes a incredulidade, ela entra no nosso coração, e ela traz um espírito depressivo. E aquilo que eu falo, meus irmãos, talvez você está em algum ministério da igreja, que falta o entusiasmo, porque sempre quando você tenta fazer algo, sempre vem aquele questionamento, mas por quê? Talvez você chegou num momento que, você quer saber, eu não vou orar, não vou participar de nada, não vou cuidar de criança nenhuma, porque eu não vejo sentido em fazer alegria para as pessoas, fazer alegria para os outros, se eu tenho uma causa na minha vida que o meu coração arde, uma ferida que não é sanada. E a palavra, meus irmãos, do Senhor, ela nos traz que, diante de uma dor, a gente, mesmo em meio à incredulidade, você vai buscar de alguma forma, Deus me abandonou mesmo, deixa eu procurar aqui alguma forma para resolver isto. E a palavra do Senhor nos mostra, lá no versículo 18, quando ele fala, e este, onde que o apanha, ou melhor, o espírito, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei a seus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Em meio a uma dor, a gente sempre busca a mão dos homens, a solução dos homens. Olha, eu fui lá, nos seus discípulos, mas eles não conseguiram fazer algo pelo meu filho. Meus irmãos, tem momentos que, devido a um propósito maior de Deus, não vai ser a mão humana que vai trazer o alívio que você tanto precisa, não vai ser a oração do Valdomiro, não vai ser o copo com água que você põe na sua mesa, ou em cima do rádio, ou embaixo da televisão, porque as TVs hoje já não colocam um copo em cima. Não vai ser o esforço, não vai ser, olha, eu vou pedir o pastor para vir cá orar pela minha situação, porque a oração dele é mais forte. Infelizmente, haverão momentos, meus irmãos, que a função humana, ela não vai responder às suas expectativas, porque nós somos usados diante de um propósito maior de Deus. Nós somos pontes, nós não temos um poder. Não olhe para os presbíteros, para o pastor dessa igreja como homens superpoderosos. E existem pessoas que se frustram. Olha, fui lá na igreja presbiteriana, participei da semana do clamor e nada resolveu na minha vida. Então não vou naquela igreja não, porque a oração deles é fraca.
Olha, pedi o pastor para orar pela minha família lá e nada aconteceu, nada vai dando jeito, nada acontece. Meus irmãos, existem situações na nossa vida que a mão do homem, que o agir do homem não trará para você a resposta de Deus, o agir de Deus. Então não adianta você buscar por formas, pela mão de homem, por caminhadas, mas aqui ele vem até Jesus, porque quando ele chega a Jesus, ele já tinha percorrido um monte de coisa. Ele não teve fé de chegar imediatamente em Jesus. Olha, Jesus, estou aqui com o filho, é endemoniado, essa situação está me tirando a paz há muitos anos. Mas ele fez o quê? Ele foi buscando formas de trazer alívio para a sua alma. Inclusive ele buscou nos homens. A oração do pastor é mais fervorosa, eu vou chamar para orar pela minha família. Não resolve. Então eu vou lá na oração da igreja tal, que ora pelos 300 pastores. Meus irmãos, quando Deus tem um propósito, quando Jesus tem um propósito particular, tem situações que Jesus quer conversar com você. Tem situações que Jesus quer sentar na sua mesa, do lado da sua cama, e chegar, olha, vamos conversar sobre essa dor. Vamos conversar sobre isso que te tira a falta de ar. Para de ficar correndo atrás de solução de homens. Porque o que traz aqui essa questão desse homem, Jesus a qualquer momento podia ter curado a situação dele e expelido ali aquele espírito. Só que Jesus tinha um propósito, Deus tinha um propósito, porque esse homem também precisava de cura. Esse homem buscava, esse homem fazia, mas uma dor no coração dele ali, e ele já tinha buscado, ele já tinha corrido atrás. Existem curas que Jesus vai pessoalmente no seu coração. Existem curas, meus irmãos, existem momentos, existem diálogos com Deus, existe fôlego de vida, existem situações que é Jesus que vai trazer para o seu coração a alegria que te falta diante de uma angústia, de uma dor que não para de te incomodar, de te atormentar. E aqui a palavra do Senhor fala que ele chega até Jesus, olha, Jesus, fui os seus discípulos e nenhum conseguiu. Então, ele é mais ousado ainda. Lá no versículo, no versículo 22, no versículo, deixa eu ver aqui, 21, perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Há tribulações, há angústia nas nossas vidas, que nos levam para o meio do fogo, que nos trazem meio de angústias. E esse homem, ele vivia em meio de angústias, em meio de fogo, em meio de tempestades. E ele vira aqui, olha Jesus, se o Senhor puder fazer alguma coisa, ajuda-nos. O coração de um homem incrédulo, o coração de um homem que mesmo ali diante de Jesus, ele chega e fala, olha, o Senhor pode fazer alguma coisa por mim? Porque é uma dor no meu coração que caminha há anos. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, ajuda-nos. E aí Jesus vira para ele, se podes? Se eu posso? E Jesus vira para ele, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E ao que crer aqui, traz o entendimento de que Deus não nos abandonou, mesmo diante dos momentos mais amargos da nossa vida. Se eu posso fazer alguma coisa para tirar de você esse fôlego apertado dentro do seu peito, que te traz angústia, te traz aflição,
se tu creres, tudo é possível ao que crê. Naquele momento, meus irmãos, o coração daquele pai se rasga na presença do Senhor. Aquele coração ali, ele se rende a Jesus Cristo. Aquele pai, ele começa, a gente não sabe quais as mágoas ele carregava de Jesus Cristo, mas aquele pai, ele entende que naquele início ali, ele precisava primeiro de receber a cura, porque ele foi para a cura do filho, mas Jesus tinha muito mais que a cura de um filho endemoniado. Jesus tinha para ele, olha, tirar o espírito do seu filho é fácil, mas eu quero curar esse coração cheio de angústia, de mágoa. Eu quero limpar essa dor, que tanto te abafa o peito, tanto te dói a alma, que você não entende. Você crê, você tem fé, que eu não perdi o controle da sua vida. Você tem fé que eu sou aquele. Nós vemos momentos, meus irmãos, que Jó também, em meio à dor, Jó, ele começa a questionar, olha, se eu tivesse morrido, olha, se Deus tivesse feito o leite da minha mãe secar e eu não tivesse nascido, que maravilha seria se eu tivesse morrido dentro do ventre da minha mãe. E aí Deus vira para Jó, eu entendo a sua dor, eu entendo a sua mágoa comigo. Eu sei que em alguns momentos eu pareço ter sido injusto na sua vida, diante de alguma perda que você teve. E talvez, meu irmão, você que está aqui essa noite, você teve uma perda muito grande, que dói o seu coração, dói a sua alma. Mas Jesus Cristo, ele, assim como ele chegou para esse homem, ele fala, você crê que eu ainda estou no controle, você crê que ainda eu tenho o controle das estrelas, você crê que a minha voz, sou eu que sustento o planeta, você crê que eu sou um Deus que não faz nada por metade, você crê que eu sou um Deus que cumpre a minha palavra, você crê que eu sou um Deus que cuida da sua vida. Se você crê, então recebe a sua cura, volta os seus olhos para mim novamente. Talvez você já está orando, você já está buscando a Deus, talvez você venha na reunião de oração, olha, por essa oração aqui, o pastor pede para orar pela minha família, o pastor pede para orar por essa área da minha família, aqui no seu pulmão até falta de ar, porque você tem uma angústia naquilo ali que não cessa, que não para. E essa noite, meus irmãos, eu sei que você ora por alguma coisa, eu sei que você busca a Deus uma reviravolta na sua família, mas Deus, Ele nos traz essa importante reflexão essa noite, que essa cura é importante, essa mudança que você busca é importante, mas Deus não se esqueceu de você, Deus sabe a ferida que está no seu coração, e Deus quer curar o seu coração primeiro, antes dele fazer uma reviravolta na sua vida. Você crê, se posso. E esse pai, nesse momento, ele enche o coração. E a palavra do Senhor fala aqui agora, lembra que eu falei lá no início, um coração cheio de mágoa. Ele fica um coração amargo, fica uma pessoa, talvez ela perdeu a alegria da salvação. Ela não tem mais alegria em vir para a igreja, não tem mais alegria em servir a Deus, não tem mais alegria em cantar louvores, fica algo mecânico. Eu assisti um filme esses dias, chamado Fôlego de Vida, que conta a história de um professor, se eu não me engano no Senegal ou no Quênia, um pastor que teve a esposa mais a filha assassinados brutalmente por rebeldes radicais. E esse pastor, num momento, ele faz o quê? Ele se afasta do Senhor, e o coração dele, ele fica um senhor amargo, ao ponto de não deixar pessoas entrarem na sua casa, ao ponto de tratar mal as pessoas. Meus irmãos, a dor na nossa alma, ela muda o nosso coração, a dor na nossa alma nos faz ser pessoas que olham para algumas coisas ao nosso redor, que nos davam brilho nos olhos, e hoje já olhar com desdém. Para que receber célula na minha casa? Isso só faz bagunça,
isso não tem nada, o fulano não sei o quê, para que ir na reunião de oração, acordar às 6 da manhã, e não sei o que lá, para que encontro com Deus, o encontro com Deus é aqui, e não sei o quê, para quê, meu irmão? Será que o seu coração, será que a sua personalidade já não está mudando? Já mudou? Porque você não está apresentando, você não está deixando Jesus trabalhar nessa sua dor, nisso que tanto te angustia. E aqui nós vemos um homem com um coração duro, um coração angustiado, se render em lágrimas diante de Jesus. O Espírito Santo de Deus enche o coração desse homem. A cura começa aqui, meus irmãos. A cura começou aqui no coração desse homem, que quando Jesus vira para ele: você crê que eu estou no controle da sua vida, que eu posso mudar a sua história? Você crê? O coração dele imediatamente, o que era amargura, o que era olhar para o dia e ver aquele dia como mal. Amanhã é segunda-feira, que coisa ruim, tem que trabalhar, reunião, não sei o quê, Agora o coração desse homem se quebranta na presença do Senhor. O milagre começa no quebrantar. A palavra de Jesus, a palavra do Senhor nos fala do bom samaritano, que pega um homem todo quebrado, arregaçado pelo mundo, e esse homem, ele pega o óleo na palavra de Deus, ele tem, um dos fatores dele é de unção e cura, e o bom samaritano vem ao coração daquele homem, vem nas feridas e coloca ali a cura. Meus irmãos, esse homem nesse exato momento, tem aqui o bálsamo do Senhor no coração dele, diante de tanta dor, de tanta frustração que ele vivia com esse filho, diante de tantas perguntas: onde é que está Deus para fazer algo na minha vida, para me tirar dessa situação? Nesse momento, ele vê ali Jesus Cristo, ele se coloca frente a frente com Jesus Cristo, agora ele esquece dos demais, e algo tremendo entra no coração dele, que é a convicção de Jesus está ali, uma cura começa do coração dele, e Jesus pergunta para ele: você crê? E ele em lágrimas responde: eu creio porque o meu coração está sendo curado pelo Senhor. E ele ainda fala: Senhor, não só creio, mas, versículo 24, ajuda-me na minha falta de fé. Será que essa oração não tem que ser aqui de alguém essa noite, ou de todos nós? Jesus, eu creio na mudança na minha vida, eu creio na mudança, mas me ajuda na minha dor e na falta que me faz a fé. Eu perdi a alegria da salvação, eu perdi a alegria de cantar louvores, eu perdi a alegria de orar, porque aconteceu isso na minha vida, e essa dor não cessa. E essa noite, meus irmãos, Jesus, ele quer trazer a cura para o seu coração. O que aconteceu com você, que Jesus não pode trazer a solução? Qual é a mágoa que está no seu coração, que Jesus não pode curar? E Jesus não só quer curar, mas Ele quer trazer alegria novamente, e Ele quer trazer novamente ao seu coração o olhar para o futuro, que antes estava sombrio, mas agora olhar com alegria. Agora eu sei o porquê eu passei por essa e essa tribulação, agora eu entendo o porquê eu passei por essa desgraça na minha vida, agora eu entendo que Jesus não me abandonou, agora eu entendo que isso era um propósito muito além, porque Jesus, Ele não me abandonaria em momento algum, Ele veio, e essa noite Ele vem, meus irmãos, com um bálsamo para tocar o seu coração, e trazer a cura a isso que tanto te fere há muitos anos. Jesus, traga-me de novo a minha falta de fé. E a palavra do Senhor nos mostra aqui, que quando, vendo Jesus, a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E a palavra do Senhor no versículo 20 fala assim: e trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência, e caindo ele por terra,
revolvia-se espumando. Talvez você está aqui essa noite e a sua vida está uma bagunça. Talvez você está aqui essa noite e você está questionando o porquê dessa bagunça. Meus irmãos, mas olha aqui, a palavra do Senhor nos traz: e quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente agitou com violência. Sabia que talvez a situação na sua vida está ruim desse jeito, está pior desse jeito, porque Jesus está próximo, porque Jesus está pertinho. Sabe por que está ardendo tanto, está sufocando você? E esse espírito maligno tenta te aprisionar, tenta te lançar no chão, acabar com a sua família, acabar com esse filho, acabar com tudo, a sua paz. Meus irmãos, se o negócio está bravo, se o negócio está agitado, é porque Jesus está aproximando, é porque Jesus está mais perto do que você imagina. E aqui Jesus dá ordem, olha, a cura aconteceu no coração desse homem. Agora, espírito maligno sai da vida desse jovem e nunca mais volte. E esse homem crendo de coração ali, a palavra do Senhor fala aqui, e ele clamando, o agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de que muitos dissessem, morreu. Meus irmãos, será que Jesus decepcionaria esse homem mais uma vez? Aqui um homem incrédulo, aqui um homem que perdeu a fé, não se, por angústias e dores, que em algum momento ele se angustiou com Deus, e agora ele vem para Jesus, e Jesus mata o filho dele? Não poderia novamente começar está vendo aí, agora piorou o negócio, porque eu vim para Jesus libertar, Jesus acabou de matar o menino. Mas a palavra do Senhor fala aqui o quê? E ele, chamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e o levantou. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nos versículos acima, Jesus fala, espírito, sai desse jovem e nunca mais o tormentes. Vocês acham que a voz de Deus realmente iria falhar nesse momento? Quando todos achavam que ele tinha morrido, Jesus vai até esse jovem, pega ele pela mão, o ergue e o levanta. Ou seja, morreu? Nada, eu sou a ressurreição, levanta, levanta. As feridas aqui nessa família, elas cessaram de diversas formas. Agora cessa aqui com o acalmar o coração desse filho, acalma o coração desse pai, ele recebendo a cura. Agora o Jesus cura esse filho, e onde todo mundo achou que Jesus fosse o abandonar mais uma vez, que Jesus fosse, Jesus fala publicamente, eu velo pela minha palavra para cumpri-la, eu velo pela minha palavra, eu jamais te deixarei, eu jamais te desampararei. E está aqui meu servo, esse filho que estava morto, ele ressuscitou, toma em teus braços, e segue na alegria. Agora, um filho que está vivo, liberto de espíritos malignos, e um coração que fez as pazes com Deus, um coração que começou a crer, um coração que agora entendeu verdadeiramente o propósito de Deus, o sentido de Deus para aquela vida, um momento de amargura. Agora Jesus, aquilo que era amargura, Jesus toma pela mão e traz alegria. Toma, pai, toma sua alegria. Esse menino está morto? Não. Eu não vim para matá-lo, não. Eu vim para trazer vida, e eu trouxe a vida em abundância. Eu trouxe para você sua alegria de novo. Toma o seu menino e segue. E aqui no versículo 28, a palavra do Senhor fala, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes Jesus, esta casta não pode sair por meio de oração e jejum. Meus irmãos, Jesus chama aqui para os discípulos o seguinte, olha, oração e jejum depende de mim, eu sou Deus. Oração e jejum é para você se aproximar de mim, eu sou Jesus.
é através de mim. E tem algumas questões que a oração e o jejum que vai fazer você entender propósitos de Deus quando você não entende. E Jesus, ele queria, diversos momentos, Jesus vai até pessoas, Jesus recebe pessoas, e esse caso aqui não era através não seria a cura, a libertação dessa família, a cura do coração desse homem, não seria através dos discípulos, mas Jesus vira para eles: olha, se vocês jejuarem, se vocês entenderem que existem coisas muito além que os olhos de vocês não veem. Vocês queriam, como discípulos, expulsar o demônio do menino e o menino ir embora para casa, mas eu vi um pai com o coração arrebentado, que vocês não viram, mas que conseguiram ver, através da oração e do jejum, mas conseguirão. Há momentos, meus irmãos, que talvez as pessoas não estão vendo o que você está passando, e talvez você se questione, né? Olha, Deus, tem aquela pessoa na minha célula, tem aquela pessoa na minha igreja que eu não consigo fazer nada, eu faço isso, eu faço aquilo, nada resolve, mas é claro, não é para você, porque Jesus quer sentar com essa pessoa face a face, e conversar com ela sobre as dores dela. E tem situações que nós precisamos entender, que é Jesus que quer face a face. Momentos Ele me usa, momentos Ele te usa, mas tem momentos que Ele quer vir direto com você. E aí tem um hino da Assembleia, né? Eu não sei a letra toda, né? Conta para Jesus onde é que está a sua dor. Ele é o remédio, o resto eu não me lembro mais, né? Meu irmão, minha irmã, o que faz o seu coração sangrar na presença do Senhor? E a minha oração essa noite, a palavra que o Senhor trouxe essa noite ao meu coração, Deus quer, assim como trouxe ao coração desse pai, Deus, Ele quer responder orações que você tem feito ao seu redor, mas você só vai receber essa cura quando você se render a Jesus e deixar Jesus curar algumas dores que você tem carregado. E aí, quando Jesus curar o seu coração, quando o Senhor tocar no seu coração, que você entendeu o propósito maior, você verá a cura daquilo que você está buscando. Não se esforce muito essa noite para buscar agora Jesus, para aquele outro, mas abra o seu coração. Senhor, eu perdi a alegria da salvação. Senhor, eu estou indo na igreja, mas aquilo que aconteceu naquela época ainda me faz perder o ar. Senhor, eu até prego o evangelho, mas Deus, quando eu chego em casa, o meu coração se enche de angústia, quando eu me lembro daquela situação. Senhor, cura, muda essa situação na minha vida, mas Deus quer mudar através de você primeiro. Deus quer curar o seu coração. Eu convido o ministério